O PT entrou com uma ação contra Eduardo Bolsonaro, em uma atitude extremamente correta, porque o Eduardo Bolsonaro ele está conspirando como um parlamentar brasileiro lá nos Estados Unidos contra a soberania nacional, prejudicando a imagem e as instituições brasileiras. Porque Eduardo está viajando com recurso público para difamar e conspirar contra o Brasil. Então nós temos sim que investigar, como já falamos aqui no canal há muito tempo, o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. E o pior é que se ele acha que ele está ajudando o Bolsonaro, botando pressão do exterior para cá, não vai, porque ele só está aumentando as tensões com o STF para o pai dele. Isso que nós estamos vendo com o Eduardo Bolsonaro já faz parte daquela discussão sobre o futuro do capitalismo. A força que as empresas de tecnologia, no caso as Big Techs, terão ou já possuem para influenciar na soberania nacional. Porque a gente sabe muito bem que as Big Techs estão preparando uma influência forte na campanha presidencial de 2026 aqui no Brasil. E o Eduardo Bolsonaro é um agente de interesses privados e exteriores aqui no nosso território. Nem para fazer lobby por empresa nacional. Isso é uma vergonha. O que você acha da atuação do PT com essa ação contra o Eduardo Bolsonaro? O PT agiu correto? O que você acha que vai acontecer em 2026? As empresas de tecnologia vão influenciar mesmo? Qual que é a sua definição sobre o Eduardo Bolsonaro? Agora já tá com medo. Bolsonaro já saiu todo correndo para defender o filho. Gostou da ação do PT? Então você vai deixar o like no vídeo e vai se inscrever no canal. O PT, na figura da Gleisi Hoffmann, que é a presidente do partido, e do Lindbergh Farias, que é o representante, o líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, ambos moveram uma ação contra o Eduardo Bolsonaro. O Guilherme Boulos já havia movido uma ação contra o Eduardo. Um segundo. Eu tava falando, o Boulos também moveu uma ação contra o Eduardo Bolsonaro e agora o PT fez o mesmo. O PT moveu uma ação contra o Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados por quebra de decoro e outras coisas mais, e também na PGR, porque esse caso precisa ser investigado. Eduardo Bolsonaro é um parlamentar brasileiro. Então ele tem como prerrogativas defender os interesses nacionais. Mas ele não está fazendo isso. O Eduardo está em viagem ao exterior, já foi 3 vezes para os Estados Unidos desde da vitória do Donald Trump, desde 2025, desde o início do ano, com recurso público, para ficar articulando sanções, tarifas, punições ao Estado brasileiro. Ora, isso é um crime de lesa pátria porque ele é um traidor nacional. E ele acha que ele não vai ser punido, porque ele é filho do Bolsonaro. A PGR vai investigá-lo. Se ele acha que não vai ser punido, que vai ter essa impunidade, é melhor o Eduardo Bolsonaro tirar o cavalo da chuva. É melhor ele tirar. Aí vem o Bolsonaro, veio a público para defender o filhinho, falando que o Eduardo Bolsonaro ele está conspirando pela liberdade de expressão. Que liberdade de expressão? Ah, porque a Rumble foi impedida de atuar aqui no Brasil. Por que ela foi impedida de atuar aqui no Brasil? Não foi por nenhuma fala, nenhuma declaração de usuários da rede social. A Rumble está para ser impedida de atuar no Brasil porque ela não possui um representante legal. Só isso. Todas as empresas precisam ter um representante legal. Quando você vai abrir a sua empresa, pode ser um MEI. Você é o representante legal da sua empresa. Porque uma empresa americana, uma empresa chinesa, uma empresa alemã não tem que cumprir as regras nacionais. As regras só valem pra mim, pra você? O que eles têm de melhor do que a gente? Nada! Então não há defesa de liberdade de expressão, isso é uma mentira que o Bolsonaro tá fazendo. Pra atacar de novo o STF. Mas já saiu com medo, porque no ano passado, quando o Ricardo Capelli, que era o número 2 do Ministério da Justiça, depois foi pra AGU, enfim, não sei onde ele tá agora, falou e ameaçou, pô, mas que isso é crime de lesa pátria? O Eduardo Bolsonaro veio e começou a choramingar. Só que isso é importante nós usarmos também para entendermos o futuro da discussão do capitalismo. Porque o capitalismo, com a vitória do Donald Trump, ele entrou numa nova era, num novo momento, que talvez acabaria entrando mais para frente, mas é agora, esse é o marco, a vitória do Trump. O Trump fez o pacto com as Big Techs, as empresas de tecnologia do Vale do Silício, para vencer. Venceu. E agora ele governa junto com elas. E o que nós temos que discutir é qual vai ser a força dessas empresas de tecnologia para influenciarem na soberania nacional. Isso é importante, porque o Eduardo Bolsonaro está defendendo os interesses do Elon Musk.
E essas empresas, elas vão interferir nas campanhas presidenciais. Por que elas querem fazer isso? Para que haja menos regulamentação, para que haja menos tributação e maior liberdade para a captação de dados, para que elas possam se desenvolver. Eu desafio você, ou pode fazer essa experiência, entre na inteligência artificial do Elon Musk, o Grok. Peça para ele fazer uma imagem de uma figura amplamente conhecida, como no caso do próprio Trump. A imagem vai ficar perfeita. Peça para ele fazer uma imagem do Ronaldinho Gaúcho, que não é tão conhecido ou falado quanto o Donald Trump, mas também vai ficar, só que com menos qualidade. Se você pedir situações sobre o Donald Trump, a qualidade das imagens dessas situações vai ficar melhor. Agora, pede para ele falar sobre a Jade Picon. A imagem já não vai ficar mais tão boa. Por quê? Porque para a inteligência artificial funcionar, ela precisa ter uma facilidade de captação de dados. Porque quanto mais dados ela captura ou ela absorve, melhor ela fica. Por isso que as empresas de tecnologia do Vale do Silício querem poder operar sem qualquer tipo de regulamentação, independente dos países. Então, elas querem influenciar nas soberanias nacionais para que leis sejam feitas que as beneficiem. É isso que está acontecendo. O Eduardo Bolsonaro, ele ele participa dessa discussão. Como? Porque ele está fazendo um périplo pelos Estados Unidos para ajudar a respeito do pai dele. Está conversando com senadores, deputados americanos, com recurso público. E nisso ele está usando as big techs, as discussões que estão vindo das redes sociais ou das empresas de tecnologia contra o Alexandre de Moraes para pressionar o Moraes e o STF no objetivo de conseguir algum tipo de benefício para o pai dele. É isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. E ele está fomentando esse tipo de boicote. O STF adotou uma estratégia muito inteligente. O que o STF falou a respeito da Rumble? Que a gente sabe que o Elon Musk está usando para dar um recado para o mundo todo, usando o Alexandre de Moraes como exemplo. O STF falou o seguinte: não, nós não estamos contra a liberdade de expressão. Nós estamos tomando um parecer técnico. Todas as empresas, para atuarem no Brasil, precisam ter um representante. Se a Rumble apresentar um representante, acabou. Nós não vamos encher o saco. Mas há uma necessidade de ter um representante legal. Nós não estamos atacando o Estado americano, não é nada disso, nem as empresas privadas. Mas nós temos soberania nacional e é necessário que isso seja respeitado. Ponto, acabou. E nesse ponto, o Eduardo Bolsonaro ele é muito estúpido, porque se ele acha que pressões do exterior vão fazer o Alexandre de Moraes arrefecer e o judiciário arrefecer a respeito do pai dele, isso não vai acontecer. Ele só está tensionando ainda mais a relação do Bolsonaro com o STF. Por isso que a defesa do Bolsonaro falou, não vamos seguir por esse caminho. Só que o Bolsonaro ele acredita mais no Eduardo do que no próprio advogado. Talvez seja porque o Eduardo fritava hambúrgueres lá no fórum do Rio de Janeiro e por isso ele tem capacidade para defender o Bolsonaro. Talvez.